Antes de existir ordem, antes que o mundo tivesse forma, havia apenas um oceano infinito. É dele que surge um dos deuses mais temidos e imprevisíveis. Netuno, o senhor dos mares, o portador do tridente, o deus capaz de provocar desde a calmaria absoluta até tempestades que engolem cidades inteiras. Netuno, que os gregos conheciam como Poseidon, foi incorporado pelos romanos como o deus supremo das águas. Ele era filho de Saturno e Ops, e nasceu ao lado de seus irmãos Júpiter e Plutão. Assim como os outros, Netuno seria devorado pelo próprio pai, que teme a ser destronado, mas sua mãe conseguiu salvá-lo, escondendo o bebê em uma caverna nas margens do oceano. Anos mais tarde, quando Júpiter liderou a rebelião contra Saturno, Netuno surgiu das profundezas, empunhando seu tridente lendário. Juntos, os irmãos derrotaram o tirano. Após a vitória, eles dividiram o universo. Júpiter ficou com os céus, Plutão com o mundo inferior, e a Netuno coube o domínio sobre os mares e tudo o que vive neles. Uma curiosidade interessante é que, na mitologia romana, Netuno não controlava apenas as águas. Ele também era o deus dos terremotos. Acreditava-se que, quando estava irritado, ele agitava o chão com seu tridente, causando tremores devastadores. O tridente de Netuno não era uma arma comum. Com ele, o deus dos mares podia criar fontes de água doce do nada, abrir fendas no solo que engoliam exércitos e convocar monstros marinhos das profundezas para atacar navios. Seu poder era tão imenso que ele conseguia estilhaçar montanhas e até afundar ilhas inteiras com um único golpe. A lenda diz que o tridente foi forjado pelos Ciclopes, os mesmos gigantes de um olho só que criaram o raio de Júpiter. Era uma arma que representava o poder bruto e indomável da natureza. Enquanto Júpiter simbolizava a ordem, a lei e a estabilidade dos céus, Netuno representava algo muito mais selvagem, a força da natureza que ninguém pode controlar. Ele podia ser gentil e generoso com os navegadores e pescadores que o honravam com sacrifícios, garantindo viagens seguras e pescas abundantes. Mas para aqueles que o desrespeitavam ou o irritavam, sua fúria era destrutiva e implacável. O mar muda de humor rapidamente, de calmo a tempestuoso em questão de minutos. E Netuno era exatamente assim. Aliás, os navegadores romanos tinham tanto medo dele que evitavam dizer seu nome em voz alta durante as tempestades, pois acreditavam que isso o atrairia e poderia piorar ainda mais a fúria dos mares. Netuno vivia em um magnífico palácio de corais, ouro e conchas preciosas, escondido no fundo do oceano, longe dos olhos dos mortais. Ao seu lado reinava sua esposa, Salácia, a deusa das águas profundas e salgadas. Seu cortejo real era composto por criaturas fantásticas, os tritões, com seus torsos humanos e caudas de peixe, as nereidas, ninfas do mar de beleza estonteante, e os hipocampos, cavalos marinhos gigantes, que puxavam sua carruagem dourada. Além deles, havia inúmeras outras criaturas híbridas e monstros que só existiam nas profundezas escuras e desconhecidas do seu reino. Os romanos acreditavam que os terremotos que ocorriam debaixo do mar eram causados pelo próprio Netuno, quando ele simplesmente mudava a posição do seu grandioso palácio no leito oceânico. Existe uma história que ilustra perfeitamente o perigo de desafiar o deus dos mares. Conta-se que uma cidade costeira próspera, certa vez, decidiu não realizar o festival anual em honra a Netuno. Os líderes, orgulhosos de sua riqueza, acharam que não precisavam mais agradar aos deuses. Os pescadores mais velhos avisaram que isso traria um azar terrível, mas foram ignorados. Naquela noite,
algo estranho aconteceu. O mar recuou de uma forma anormal, muito além da maré baixa, expondo o fundo do oceano por quilômetros. Mas não era calmaria, era Netuno respirando fundo. E quando a água voltou, não veio como ondas, mas como um paredão colossal, uma muralha de fúria líquida que avançou sobre a terra. A cidade foi completamente arrastada, levada para o fundo do mar, como se nunca tivesse existido. Dizem que até hoje, em dias de água cristalina, é possível ver as ruínas silenciosas lá embaixo, um lembrete eterno do poder do Deus. Os mareóforos, sacerdotes do culto a Netuno, registravam em seus escritos que a negligência humana sempre vem antes da ira do mar. Mesmo sendo irmãos que lutaram lado a lado, Júpiter e Netuno tiveram seus conflitos. Netuno acreditava que seu poder era subestimado. Afinal, o mar cobria a maior parte do mundo, e sua influência era tão vasta quanto a de Júpiter. Ele se ressentia de estar, de certa forma, subordinado ao irmão que reinava nos céus. Em algumas versões menos conhecidas do mito, Netuno e Plutão chegaram a planejar uma conspiração para derrubar Júpiter do trono. O plano falhou e Júpiter os puniu. Mas o clima de desconfiança entre eles nunca mais foi o mesmo. Curiosamente, em rituais secretos, marinheiros romanos pediam a Netuno proteção, não apenas contra as tempestades do mar, mas também contra o próprio Júpiter, caso uma tempestade celestial com raios e trovões caísse sobre o navio em alto mar. Para o Império Romano, Netuno era um deus fundamental. Ele simbolizava a força imprevisível e incontrolável da natureza. Representava também a dependência de Roma em relação ao mar, tanto para o comércio, que trazia riquezas de terras distantes, quanto para a guerra com sua poderosa marinha. Além disso, ele evocava a ideia de que o mundo abaixo da superfície escondia segredos e poderes muito maiores do que a humanidade podia imaginar. Ele era temido, reverenciado e visto como um deus que, embora distante em seu reino subaquático, estava sempre observando, silencioso, das profundezas. Netuno não é apenas um deus. Ele é um lembrete de que aquilo que está calmo hoje pode engolir tudo amanhã. E no coração do oceano, onde a luz do sol não consegue chegar, o tridente ainda brilha. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias do mundo antigo.